Hoje vamos dar início ao nosso primeiro episódio do Logcast, onde iremos abordar o seguinte tema: desafios e soluções para o e-commerce na logística urbana. Estou aqui hoje eu, Raíssa, acompanhada das engenheiras de produção Maria Eduarda e Naama. E aí é interessante falarmos um pouquinho sobre um breve panorama, né, e da importância da logística urbana desse contexto do crescimento do e-commerce. Entender também como se deu essa alta velocidade aí nessas compras online. E aí é importante falarmos que a logística urbana ela tornou-se um fator crucial no contexto do crescimento acelerado do e-commerce, principalmente pós-pandemia. Né? Devido à pandemia, nós tivemos aí um aumento significativo das compras online e acabou requerendo das empresas uma maior demanda por entregas e acaba que os consumidores vão exigindo uma entrega mais rápida, uma eficiência exponencialmente que as empresas muitas vezes não conseguem alcançar na mesma medida. E aí as expectativas dos consumidores, por uma questão de conveniência, por uma questão de prazos de entrega reduzidos, elas começam a pressionar as operações logísticas, especialmente, né, quando a gente traz aí as grandes cidades. E com esse aumento do fluxo das entregas, acaba impactando diretamente o trânsito e a infraestrutura das cidades urbanas, o que contribui muito com a questão do congestionamento, a poluição, e além disso, né, tratando aí da última etapa, ou seja, o estágio final da entrega até o consumidor final, é onde representa um dos maiores desafios logísticos, sendo assim um dos responsáveis por grande parte do custo e das complexidades das empresas. E a partir disso é importante frisarmos que é muito importante a logística urbana ter uma eficiência para atender tanto as expectativas do cliente, como reduzir os custos operacionais, como também mitigar os impactos ambientais. Né? Isso aí se torna um fator-chave para o sucesso sustentável realmente do e-commerce. E a gente acaba falando também um pouquinho dos desafios, né? Mas é bem interessante pontuarmos esses desafios e, claro, também entender quais seriam as soluções. E aí eu já trago aqui, né, peço a colaboração, a participação de Naama, para ela falar um pouco para a gente quais são os desafios que ela vê, né? Por exemplo, como que você acredita que essas cidades urbanas lidam com esse congestionamento de uma frota grande de entregas aí no dia a dia? Imagina aí no horário de pico, né? Às vezes aí de 7 horas da manhã, 17 horas, onde as pessoas estão indo ou retornando do trabalho e fica aquele movimento dos carros misturado com os caminhões. O que é que você acredita que realmente se impacta dentro das cidades urbanas? Então, hoje no nosso país, né, aqui no Brasil, cerca de 90% da logística de entregas é feita via rodoviário, caminhão. Mesmo essas mercadorias que elas vêm de fora, tipo vêm da China ou, sei lá, que sejam exportações, quando chega no país, elas são entregues via caminhão. Então isso gera um congestionamento nas rodovias, nas cidades, né? E a maioria das cidades elas nem tem espaço assim para trânsito de caminhão. Então acaba mesmo tendo pouco espaço para essa movimentação e causa, sei lá, atraso nas entregas, mesmo que seja pouco tempo, mas um atraso, né, vai causar algum problema para a pessoa se receber. Outra coisa, né, acaba também que acaba entrando em outro desafio, é que devido a essa pressa das pessoas quererem receber tudo muito rápido, a gente vai acabando tendo aí um aumento do custo operacional. Isso. Né? Porque tem o custo do combustível, a mão de obra, isso tudo devido às pessoas quererem tudo muito rápido. Acaba também congestionando, né? Isso, e o custo final da entrega ele é maior proporcionalmente do que todo o processo. Né? Assim, você tem uma carga, digamos, que saiu de São Paulo, que até o Nordeste é um preço. É um valor. Sim. Quando chega para entregar aqui, devido a essa pressa na entrega, vai elevar o custo final. Lá no final, da entrega mesmo. Aumenta porque tem que cumprir aquilo ali, porque senão vai cair depois a avaliação, né? A questão de ser mal avaliado no final, e isso acaba dificultando... Acaba afetando, né, o crescimento da empresa. Isso, a questão do resultado. E aí a gente tem também uma questão mais sustentável, né, que uma coisa vai levando a outra. Quando a gente tem esse aumento da frota dos veículos, a gente acaba tendo aí mais emissão de carbono, né? E aí é interessante também, eu queria que você contribuísse também com a gente falando um pouquinho sobre isso, né? Sobre essa questão desse impacto ambiental. As empresas hoje, elas se preocupam com isso? Qual é o seu posicionamento sobre isso? Então, as empresas hoje, elas tentam se preocupar com isso, até porque isso aí está cada vez mais vendável para as empresas, né? As empresas que adotam medidas para mitigar isso aí, essa questão da emissão dos gases poluentes, elas ficam melhores vistas no mercado. Então, realmente existe. Das empresas que são maiores, assim, existe uma tentativa de mitigar, de pelo
menos diminuir, porque sanar não tem como, porque de qualquer forma tem que, por enquanto, ainda tem que ter essa questão do trânsito de veículos, até porque a gente não tem uma malha ferroviária boa no país, né? Tem pouca questão de cabotagem. Aqui dentro do país é bem ruim ainda essa questão marítima. Mesmo que a gente tenha uma costa enorme, mas e seja mais barata, mas demora ainda para chegar. Se você embarca no porto aqui do Pecém para São Paulo, demora 15 dias para chegar. Nossa. Então é muito tempo. Tem que ter tempo para esperar. Entendi. E vamos falar um pouquinho também sobre um dos principais desafios, né, com o aumento aí dessas frotas, com o aumento desses pedidos online, que é a questão da gestão das devoluções, né? Por N motivos, e a gente pode discutir, trazer até algumas vivências nossas mesmo aqui como consumidores e-commerce, essa questão que acaba havendo a logística reversa, né? Acho interessante a gente discutir sobre isso. Por exemplo, essa semana mesmo eu fiz 2 pedidos na Amazon, a gente está aqui em Mossoró, no Rio Grande do Norte. O CD mais próximo que nós vamos ter é ali em Itaitinga, próximo a Fortaleza. Então, acaba que a gente tem uma entrega muito mais rápida, isso daí é um fato, do que se viesse, por exemplo, lá do Sudeste. Porém, as empresas acabam não se preocupando com a parte desde ali a embalagem até quando vai chegar no cliente final. Então, eu cheguei com um produto quebrado e um produto derramado. Então, acabou que eu tive que mandar devolver, né? E aí eu queria também que você comentasse um pouco sobre isso, né? Como é que funciona? As empresas, elas já elencam uma porcentagem de custo dentro da empresa relacionado a essa logística reversa? Porque claro que isso vai ter um custo, né? Ela entregou, vai ter que pegar de volta, enviar de novo. Em cada embarque, já meio que tem um seguro da carga, né? Então, assim, geralmente acontece de ter algum pedido que vai ser avariado. E isso já meio que está pré-designado, né? Já tem um valor geralmente para isso aí. Cada empresa determina o seu valor, até porque depende do produto que está sendo vendido. Mas já existe sim essa questão de um seguro para as avarias. Sim. É porque, querendo ou não, né, onera aí a operação da empresa, né? Meio que já está incluso no preço, entendeu? Sim. O que você vai pagar, desde que não seja um produto em promoção, que às vezes a gente compra, né, produtos em promoção e ele já vem dizendo ali que não tem devolução. Sim. Você já compra sabendo, porque realmente eles já tiraram aí do custo. Já tem um custo bem reduzido. Isso, né? Essa questão da devolução, mas geralmente já está no preço que a gente paga, já tem isso aí. Certo. Então a gente traz aí, né, problemas de sustentabilidade, um problema desde a entrega ao cliente final, a questão do congestionamento urbano, o custo operacional que muitas vezes, né, acaba onerando bastante para as empresas. E aí, dentro desses desafios, com certeza se existem soluções já inovadoras no mercado para justamente conseguir otimizar essas operações e conseguir manter a competitividade desse mercado, né? Não à toa que a competitividade do e-commerce com loja física não tem mais nem o que ser discutido, né? As empresas estão penando aí. E aí, é interessante a gente trazer essas soluções, afinal, como eu sempre brinco, a solução ela é o principal aliado do engenheiro de produção, né? O engenheiro de produção ele é solucionador de problemas. Então eu quero convidar agora um pouco aí a participação de Maria Eduarda, engenheira também, que vai estar contribuindo aqui para a nossa conversa, né? Explanando aí algumas soluções que já se existem, que algumas empresas já estão buscando aplicar para mitigar esses desafios. E aí, Maria Eduarda, eu gostaria que você falasse um pouquinho o que é que hoje já se fala, né, relacionado a essa questão da otimização das rotas. Já existem tecnologias para isso? Perfeito, Raíssa. Muito bom todos os pontos que vocês trouxeram, né? E falando especificamente dessa otimização das rotas, que é voltado até o que a Naama comentou em relação ao congestionamento urbano, hoje nós temos aí a vantagem de ter algumas inteligências artificiais, uso de Big Data, que vai estar contribuindo, né, com esse desafio. E que bom que a gente tem isso hoje, algo que um tempo atrás não existia, e as empresas enfrentavam a maior dificuldade nesse ponto por essa questão. Mas hoje, com o próprio uso das IAs, a gente consegue planejar rotas que sejam mais eficientes, contribuam inclusive com o tempo de entrega reduzido, que vai influenciar também no custo operacional que foi comentado aqui. Então, tudo isso facilita para que esse congestionamento diminua e que as rotas sejam mais otimizadas. Então, esse é um grande ponto que hoje as empresas estão começando a aplicar. E claro, né, em paralelo a isso, algo que já vinha sendo feito aí anteriormente, são plataformas de gestão. Inclusive, hoje tem algumas plataformas que acontecem essa gestão em tempo real da entrega do produto, tudo isso vai ajudando a monitorar como é que está sendo a entrega, facilita tanto para o consumidor quanto para a empresa que está, né, fazendo ali a entrega, sua rota. Então, basicamente, esses são dois pontos que hoje a gente percebe que as empresas
para contribuir com esse desafio aí, né, da mitigação do congestionamento urbano. Perfeito, perfeito. Mas aí, Maria Eduarda, me tira aqui uma dúvida. Qual seria o custo disso para as empresas, né? Porque a gente sabe que teria aplicação das IAs, mas como que seriam essas plataformas para tanto uma empresa quanto o cliente final acompanhar em tempo real, né? Já existem realmente essas plataformas? Elas já estão sendo aplicadas? Como é que é o funcionamento? Sim, Raíssa, algumas empresas já estão aplicando para essas plataformas. O Mercado Livre, por exemplo, é um exemplo disso. Você consegue acompanhar o caminho em que o entregador está fazendo até a sua casa. Isso ajuda até o próprio consumidor a passar ali uma confiança da entrega, de como é que está sendo. Isso, claro, gera custo para a empresa maior, mas essas empresas maiores estão investindo nisso por perceber que tem um retorno positivo para a própria empresa. Até em questões de sair de rota ou algo assim, eles conseguem ter essa gestão, então eles conseguem acompanhar. Por mais que gerem custo de plataforma, por outro lado, o custo operacional de entrega, por exemplo, pode ser reduzido. Entendi, então perfeito. é algo que acaba sendo positivo para a empresa que implementa. Entendi. E já trazendo aí também um pouquinho para os CDs, né, para o centro de distribuição, a gente vê que há uma dificuldade muito grande de centralizar esses estoques. Exemplo, nós temos a Amazon, o Mercado Livre, a Magazine Luiza, que são grandes empresas que hoje tem várias empresas dentro dessas plataformas vendendo através delas, né, como afiliados, que nós chamamos. O que é que nós conseguiríamos ter para conseguir ajudar a centralizar esse estoque? Como é que poderia acontecer isso? Perfeito. A primeira coisa que o consumidor pensa hoje é no centro de distribuição, né? A gente, quando pensa assim, pensa logo no centro de distribuição, que vai ajudar a descentralizar esses estoques, agilizar o atendimento das regiões. Mas uma coisa que poucas pessoas pensam, que está sendo estabelecido aí com um tempo atrás, não tanto tempo assim, mas que tem ajudado bastante, é o estabelecimento de micro-hubs. Então, isso facilita a entrega ao consumidor. Os micro-hubs eles ficam situados próximos dos principais pontos de entrega. Então, não precisa de um centro de distribuição, como a gente imagina, que é toda aquela estrutura. Então, alguns galpões menores, alguns pontos de entrega menor, facilita para que isso seja mais ágil, essa entrega ao consumidor final, e que facilite, tanto diminuindo alguns custos, como a gente tinha comentado, como também facilitando no tempo da entrega. Sim, perfeito. E a respeito da sustentabilidade, né? A gente viu aí que existem cidades que acabam não deixando, por ter que ter uma baixa emissão dos poluentes, então às vezes os caminhões nem conseguem entrar, acaba que também a gente precisa ter uma diminuição aí das emissões de carbono, né? E aí, quais seriam as soluções que nós teríamos sustentáveis, pensando nessa questão dos transportes? Maravilha. Isso hoje ainda não é uma grande realidade, né? A aplicação, por exemplo, de veículos elétricos para essas distribuições. A gente percebe mais a presença realmente de caminhões, dos carros normalmente, quando alguns entregadores menores vão fazer entrega casa a casa, mas algo que a gente pode perceber que vai chegar um momento, tá, que a gente vai ver isso com bastante frequência, são os veículos elétricos. Hoje a gente percebe que para uso pessoal tem aumentado bastante esse uso no dia a dia das pessoas, as pessoas acabam hoje optando inclusive pela compra do veículo elétrico para o seu uso diário, e a gente vai perceber isso para as empresas de entrega também, algo que não está acontecendo agora, mas a gente vai perceber que com o passar do tempo isso vai ser bem mais presente, tanto os veículos de entrega quanto as bicicletas de carga, que tudo isso aí ajuda a reduzir as emissões de carbono. Se a gente for pensar assim, mais a longo prazo, a gente pode até cogitar as questões de drones, robôs autônomos, mas isso com certeza é algo que vem mais à frente. Talvez o mais recente que possa contribuir para isso realmente seja os veículos elétricos. É interessante porque a gente começa a perceber que as empresas elas vão adotando uma política de entrega muito mais sustentável, né? E aí vem muito a importância realmente da logística, porque a gente consegue agrupar mais essas entregas. Porque imagina entregar individualmente cada entrega sem realmente fazer nenhuma roteirização, sem fazer... Não pode até acrescentar sobre isso também, né? Que ela trabalha diretamente com isso. Então isso acaba trazendo para a empresa entregas muito mais inteligentes e sustentáveis, Com né? certeza. Isso quando o entregador ele vai sair, hoje isso já acontece, né? Ele já sabe, ele já tem uma rota pré-definida, ele já sabe por onde vai ser melhor ele começar e terminar, porque ele já sabe ali o caminho que ele deve percorrer, porque já foi definido antes, né? Então realmente vai ser melhor para ele, que vai passar menos tempo, e para a empresa que vai ter menos custo. E assim chegamos ao fim aí do nosso primeiro episódio do Logcast, né? Hoje tivemos uma conversa bem enriquecedora sobre os principais desafios e soluções aí para a logística urbana no e-commerce, que é um tema tão relevante e, querendo ou não, devido ao nosso contexto atual, tão emergente também, né? Para o crescimento das compras online. E aí, meninas, gostaria que vocês fizessem uma conclusão, né? Um fechamento aí também para a gente estar encerrando. Bacana, Raíssa. Eu acho que o principal ponto, né, Mama, que a gente percebe é que hoje é muito nítido, assim, que o futuro da logística urbana no e-commerce, ele vai ser moldado por quem conseguir inovar e se adaptar mais rapidamente a essa realidade. Então, todos esses pontos que a gente trouxe, tanto de desafios quanto de soluções, eles que tiveram os pensamentos mais inovadores, que se atualizarem mais, pensar mais em tecnologia,
vai estar mais aí inserido nesse futuro que está já chegando, já está batendo na porta pra gente. Isso mesmo. E aí, muito obrigado, né, a todos e fiquem ligados aí no próximo episódio.